Pessoal, e depois de muitos meses do lançamento do Redmi Note 13, foi só agora que a gente conseguiu adquirir esse aparelho para mostrar para vocês se ainda vale a pena e se ele é um dos melhores custo-benefício nessa faixa de preço. E como a gente já fez a análise do Redmi Note 12 aqui no canal, eu acho que vai ser bem interessante pegar essa nova versão para saber se teve alguma coisa nova, algo que vale a pena, né, você trocar o seu aparelho ou até fazer o upgrade do 12 para o 13. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. E quem sabe esse aparelho pode estar dentro dessa caixa misteriosa, então já deixa o seu like. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então bora lá, pessoal. Essa aqui é a caixinha do Redmi Note 13 e nós compramos lá no AliExpress. Mas aqui tem uma coisa muito importante, porque você tem dois lugares bem bacanas para você comprar no Brasil, na verdade três, né? Que é o AliExpress, Amazon e Mercado Livre. No caso, essa aqui é a segunda unidade que a gente está comprando e ela veio direto do AliExpress. E a outra que a gente comprou foi direto da Amazon. E os dois aparelhos que a gente comprou foram enviados direto do Brasil. Então você não vai ter que fazer importação, pagar imposto de importação e o tempo de espera também vai ser bem mais curto, né? Já que é enviado do Brasil e normalmente demora uns 7 dias. A única coisa que você vai ter que se atentar é justamente no carregador. Então eu vou deixar aqui na descrição a versão desse Redmi Note 13 com carregador padrão brasileiro, beleza? Então bora fazer o unboxing do Redmi Note 13. Esse aparelho vem nessa caixinha bem grossa, já que aqui dentro é para ter um carregador e também um cabo de carregamento. Tirando a tampa, nós temos outra caixinha e aqui dentro nós temos essa case de ótima qualidade. E por fim nós temos o Redmi Note 13. E cara, se liga nesse design. Essa cor azul é extremamente bonita e para completar o unboxing, ele vem com cabo de carregamento e também com um plug de 33 watts. E como eu falei para vocês, na hora de comprar, você tem que ficar muito atento nesse plug de carregamento, já que, como deu para ver, o que eu comprei veio com plug padrão Estados Unidos, ou seja, ele tem esses dois pininhos e para utilizar eu vou ter que comprar um adaptador. Então, se eu tivesse comprado no padrão EU, que é o padrão que utiliza no Brasil, né, e na União Europeia, não teria acontecido esse problema. Mas isso é bom pra gente ficar esperto. E eu vou colocar aqui na descrição o link com o carregador já no padrão EU, beleza? Tanto do AliExpress quanto da Amazon. E lembrando que os dois são enviados direto do Brasil. Cara, se liga no design desse aparelho. Eu gostei bastante, eu achei uma cor bem minimalista. Eu sei que vocês odeiam que eu fale minimalista, mas eu acho muito bonito. Esse azul, ele é tão bonito quanto o azul do iPhone 15 Pro Max. Obviamente isso aqui é um plástico, né? E o outro lá é um vidro, mas mesmo assim não deixa de ser um aparelho bonito, tá vendo? Então, apesar de ser um aparelho de entrada, dá pra ver que a construção é relativamente boa. Então, o Redmi Note 13 é todo construído em plástico. E aqui tem uma coisa bem interessante, né? Já que, como eu mostrei para vocês, apesar de ser construído em plástico, ele é um aparelho bastante elegante e que passa esse ar de sofisticação, né? Inclusive, quando você pega nele, você acaba achando que essa lateral aqui é toda construída em alumínio, né? Porque é realmente muito bem acabado e essa traseira também parece muito vidro, mas não se engane, é apenas um plastiquinho de uma qualidade razoável. Mas se você entregar esse aparelho na mão de algum desavisado, pode ter certeza que ele vai achar que esse celular aqui é muito premium. Já na parte da tela, ele vem equipado com um painel AMOLED com resolução 1080 por 2400 pixels. Ou seja, é um painel ali com resolução Full HD e que tem tecnologia AMOLED. Então isso aqui é basicamente a mesma tecnologia que você encontra no Galaxy S24 Ultra, no iPhone 15 Pro Max. Então aqui a gente vai ter uma tela muito boa para consumir conteúdo e também para jogar, já que esse painel tem uma taxa de atualização de até 120 Hz. E uma coisa bem bacana dessa tela é justamente o brilho, já que ela tem picos de até 1800 nits. Então quando você estiver utilizando ali sob a luz do sol, com certeza vai ajudar bastante a conseguir enxergar os elementos da tela. E para completar, essa tela tem proteção
Gorilla Glass 3. Assim, não é a proteção mais recente que tem, mas mesmo assim é uma boa proteção. E assim, na moral, velho, essa tela é realmente boa, já que você tem um bom painel AMOLED, você tem uma resolução razoável, que no caso é a Full HD, você tem taxa de atualização de 120 Hz, tem um brilho de até 1800 nits em pico, né? Proteção Gorilla Glass, e ainda por cima você acaba tendo um sistema que é bem mais fluido, já que a taxa de atualização não ajuda só nos jogos, né? Ela acaba ajudando também na usabilidade do smartphone. Então assim, eu curto demais, e toda vez que eu acabo pegando o smartphone para testar, que tem a taxa de atualização de só 60 Hz, parece que tá travando, sabe? Eu não sei se você já teve a experiência de utilizar um smartphone com 90 ou 120 Hz, mas depois que você utiliza, é simplesmente impossível você pegar outro de 60 Hz e achar que tá tudo normal. Sempre vai parecer que tá travando muito. E nesse caso, isso aqui não vai acontecer, porque o sistema tá muito fluido e a tela ajuda demais. Então, no quesito tela, o Redmi Note 13 entrega um bom conjunto e com certeza é uma das melhores telas que você vai encontrar na faixa dos R$1.000. Já na parte do desempenho, o Redmi Note 13 vem equipado com um processador Snapdragon 685 e que vem com a GPU que é a Adreno 610. E assim, se você manja um pouco de celular, você deve saber que esse processador é um pouquinho antigo, né? E consequentemente, ele vai ter um desempenho bem mais fraco quando comparado com alguns smartphones ali na faixa dos R$1.300, R$1.500. Mas ainda assim, o Snapdragon 685 para um aparelho de R$1.000 ainda consegue entregar um bom desempenho. Inclusive, a gente fez diversos testes nesse aparelho tentando simular o uso no dia a dia, né? Porque afinal, as pessoas que vão comprar esse aparelho, normalmente elas vão querer um aparelho para você usar, fazer uma ligação, um WhatsApp, às vezes dar aquela jogadinha. Então assim, não vai ser um público que precisa de um processamento estratosférico para rodar coisas hiper pesadas. Então nesse caso, o Snapdragon 685 saiu até que razoavelmente bem. E se liga nesse resultado no 3D Mark, que é um teste de benchmark que a gente fez utilizando o Wildlife. Então aqui a gente conseguiu uma média de 653 pontos, que eu recomendo que você pegue o seu aparelho agora, baixe o 3D Mark e faça o teste Wildlife. Aí você vai saber se ele faz mais ou menos do que o Redmi Note 13, para você ter uma noção de comparação. Mas eu te falo que isso aqui não é muito, então esse processador não é uma coisa extremamente potente. Inclusive, deixa eu pegar o Galaxy S24, que eu acho que ele nem conseguiu pontuar nesse 3D Mark, porque o teste é muito fraco para ele, né? Então eu tive que fazer o Wildlife Extreme. Aqui ele conseguiu 4.867 pontos e já o Redmi Note 13 conseguiu apenas 136 pontos. Então dá para ver que a diferença é simplesmente abissal entre esses dois aparelhos. Mas como todo mundo sabe, testes de benchmarks são meio genéricos, né? Até porque você não compra um celular para ficar fazendo teste de benchmark. E é justamente por isso que a gente baixou tanto o COD Mobile quanto o Asphalt 9. E no COD Mobile a gente conseguiu um ótimo desempenho, em nenhum momento teve nenhum tipo de travamento, a jogabilidade estava ótima, principalmente pela tela de 120 Hz. Então assim, em jogos como Free Fire, PUBG Mobile, COD Mobile, todos esses jogos de FPS, você vai conseguir um ótimo desempenho com esse aparelho, principalmente pela tela de 120 Hz. Isso aí vai ajudar demais mesmo. Mas a gente aproveitou para testar o Asphalt 9, e no caso o desempenho também foi muito bom, em quase nenhum momento teve travamentos, o carregamento foi muito rápido e assim dá para jogar tranquilamente. Inclusive, já deixa aqui nos comentários quais jogos que você quer que eu faça no Redmi Note 13, porque em breve eu vou fazer mais uma análise completíssima desse aparelho, testando tudo que os inscritos pedir, fazendo todo tipo de teste possível para saber se ele realmente aguenta e se realmente é uma boa escolha para 2024. Mas nesses jogos que a gente testou, ele teve um bom desempenho e com certeza consegue rodar a maioria dos jogos disponíveis na atualidade. Mas é muito bom deixar claro que esse aqui não é um aparelho topo de linha, ele não é um intermediário premium, ou seja, ele é um aparelho mais básico, então pode ser que você compre ele, baixe algum jogo mais pesado e ele dê uma travadinha, beleza? Porque ele não é um topo de linha. Já nas câmeras, o Redmi Note 13 acaba decepcionando um pouco, principalmente pela parte da gravação em vídeo,
porque se você não sabe, esse aparelho não consegue gravar em 4K, então você fica restrito ao Full HD e isso acaba sendo ruim, porque às vezes você quer gravar em 4K para poder fazer crops, para poder fazer zoom, e aí você não tem essa possibilidade. E assim, além disso, a qualidade também não é muito boa, então falta um pouco de luz no sensor, falta um pouco de contraste, sabe? Mas é claro, né, que a gente está falando de um aparelho de entrada, então não dá para exigir muito, e se liga nesses testes que a gente fez. Como dá para ver, ele tem uma imagem razoavelmente boa, principalmente em boas condições de luz, mas em quesito estabilização ele não é muito bom, e também no contraste ele deixa um pouco a desejar. Mas lembrando que essa imagem foi gravada em Full HD, e agora se liga na comparação entre a gravação do Redmi Note 13 com o Galaxy S24 Ultra. O Galaxy está gravando em 4K, enquanto o Redmi Note 13 está gravando em 1080. Dá pra ver que a diferença é simplesmente abissal, mas também isso é muito óbvio, né? Que a gente está falando de um topo de linha da Samsung contra um aparelho de entrada da Xiaomi. Mas essa comparação é muito importante para você ter a real dimensão sobre a imagem desse aparelho, porque às vezes você não tem métricas para comparar dois aparelhos e você acaba achando que a imagem é muito boa ou que a imagem é muito ruim, mas quando você coloca um padrão muito alto, que é o Galaxy S24, do lado do Redmi Note 13, você consegue ver exatamente a qualidade daquele aparelho comparado com o melhor do mercado. Já na questão de fotos, aí eu gostei um pouco mais do desempenho do Redmi Note 13, porque ele consegue tirar fotos com a qualidade razoável. Então, se você está comprando o aparelho para tirar mais fotos do que gravar vídeos, ele pode ser uma ótima opção para você. Mas caso você queira exclusivamente gravar vídeos, aí pode correr do Redmi Note 13, porque eu te mostrei a imagem da câmera principal e dá para ver que ela não grava em 4K. E se liga nesse teste de imagem que a gente fez e dá para ver que a imagem tem uma qualidade muito simples e que não chega nem aos pés de aparelhos que custam ali na faixa dos R$1.500 a R$1.700. Mas como eu falei para vocês, caso você não esteja atrás de fazer gravação, esse aparelho aqui vai ser ótimo para tirar fotos. E já sobre a bateria do Redmi Note 13, ele vem equipado com um hardware de 5.000 mAh. E que assim, não é uma bateria muito grande, mas nos nossos testes até que teve um bom desempenho, já que na reprodução de vídeo em Full HD com brilho da tela em 50%, nós conseguimos uma taxa de descarregamento de 5% por hora, ou seja, o que daria ali na faixa das 20 horas de reprodução contínua de vídeo. Isso é mais que o suficiente para você conseguir tirar ele da tomada pela manhã e só recarregar ele no outro dia pela manhã, então vai dar de 1 a 2 dias de autonomia tranquilamente. Já na parte do carregamento, ele vem com esse plug de 33 watts, que consegue carregar o Redmi Note 13 50% em 30 minutos ou 100% em 70 minutos. Assim, fica dentro da média desses aparelhos e é um resultado relativamente bom. Tem aparelhos que conseguem carregar mais rápido, mas no geral o Redmi Note 13 acaba se saindo bem. E agora, bora para as principais curiosidades sobre o Redmi Note 13. A primeira delas é que esse aparelho também tem infravermelho. Então, através desse sensor aqui, você vai conseguir controlar todos os dispositivos que têm infravermelho. Então, no caso, deixa eu abrir o aplicativo aqui para vocês. E ele fica aqui nessa abinha ferramentas, tá vendo? Basta vir aqui e depois clicar em Mi Remote. Aqui eu já fiz a configuração do meu ar-condicionado, que no caso tá bem ali. E se eu colocar, por exemplo, para diminuir a temperatura, e agora escuta o barulho, ó. Tá vendo? Tá diminuindo, tá aumentando, mas eu tenho que virar para ele, porque isso aqui é o infravermelho, beleza? Se eu deixar virado para o outro lado, se liga só, ele não consegue. Eu posso estar apertando aqui que ele não vai fazer nenhum tipo de comando. Então eu recomendo que você veja qual o seu aparelho, qual o seu ar-condicionado, qual a sua TV, e aí você faz toda a configuração de acordo com o modelo específico e depois você vai ter um controle completo da sua casa. Então isso é muito legal, né? Principalmente para um aparelho de R$1.000, e eu não sei como que a Samsung não coloca isso nesse Galaxy S24 Ultra, porque assim, ia ser uma coisa muito útil que você sempre utiliza, né? Porque todo mundo já deve ter passado pela situação de chegar na casa de alguém e não ter o controle do ar-condicionado. Você quer aumentar a TV, não acha o controle da TV. Então esse tipo de aparelho com essas funcionalidades é muito legal. É extremamente útil e barato, né? Todo Android e todo iPhone deveriam ter o infravermelho. Assim, eu não me conformo como que um aparelho de R$1.000 tem esse tipo de funcionalidade e esses aparelhos mais caros não tem, não faz sentido nenhum. Outra coisa legal desse aparelho é que ele tem som estéreo. Obviamente ele não tem, né, o melhor som do mundo, mas só de ter um sonzinho estéreo já é muito legal. Deixa eu colocar aqui para vocês uma musiquinha e aí vocês vão ter noção do som. Então eu vou colocar no máximo, ó.
Tá vendo? É um sonzinho bem flat, não tem muito grave, também não tem muito agudo, mas tá vendo? Tá saindo aqui por baixo e também aqui por cima. Se eu tampar aqui, dá pra ver que sai por cima, e se eu tampar o de cima, dá pra ver que sai por baixo. Então é muito legal ter um som estéreo e tem alguns aparelhos de entrada que não tem. E assim é péssimo, às vezes você tá jogando ou tá escutando um vídeo e aí você acaba tampando, né, a saída de baixo e é péssimo. E aí quando você tem um aparelho estéreo, você tem essa segunda saída que ajuda bastante nessas horas. Então pra mim, esses dois pontos são os mais legais desse aparelho. E agora bora pros pontos negativos do Redmi Note 13. O primeiro deles, que pra mim é o mais chato de todos, é esse menu todo bagunçado da Xiaomi. E pra mim, que uso o iPhone há muito tempo e também estou usando o Galaxy S24 Ultra por agora, esse menu é extremamente bagunçado, principalmente porque se você tá aqui e aí você puxa pra cima, onde normalmente você abriria todos os conteúdos, né, todos os aplicativos, ele fica abrindo essa porcaria aqui, tá ligado? Não gosto disso. Também acho muito poluído, né, esse tanto de aplicativo que não faz parte do Android, que é tudo da Xiaomi. É bem chato e você tem que dar uma reaprendida. É bom, é um sistema que está meio fluido, mas eu acho muito poluído. Poderia ser o mais minimalista possível, deixar ali apenas os aplicativos essenciais, como os do Google, e também esse de ferramentas para você conseguir controlar os aparelhos. Então, eles poderiam melhorar nisso. E o segundo ponto negativo é justamente a câmera. Como eu falei para vocês, esse aparelho não consegue filmar com qualidade e, consequentemente, isso acaba afetando o público que vai comprar, porque todo mundo gosta, né, de fazer um videozinho de qualidade, principalmente em época de rede social curta. Todo mundo quer fazer aquele vídeo, tentar viralizar, e quando você tem uma câmera mais básica, isso pode acabar sendo um problema, né? Porque hoje em dia a qualidade do vídeo importa muito para você viralizar. Então você tem que ver bastante se isso é importante para você. Mas como eu falei para vocês, em questão de foto, ele tira ótimas fotos e não deixa muito a desejar com os aparelhos que concorrem direto com ele. Inclusive, eu acho que a maioria dos aparelhos que custam na faixa dos R$1.000 também não filmam em 4K. Então você teria que desembolsar um pouquinho a mais, ali na faixa dos R$1.300, R$1.400 para conseguir um aparelho com a câmera mais robusta, né? Mas de qualquer forma, o conjunto é muito bacana. E para finalizar, bora falar sobre o preço do Redmi Note 13. Como esse aparelho é vendido em diversas versões, é comum que tenha uma variação de preço que pode ir ali entre R$950 a R$1.300. Então você vai encontrar esse aparelho com versões de 6 GB de RAM, de 8 GB de RAM. Já no armazenamento, você vai encontrar com 128 GB e 256. E também tem diversas cores, né? Tem essa cor azul, tem também um preto. E isso tudo pode acabar influenciando no valor, mas normalmente vai girar entre os 950 a 1.200 mesmo, que é um valor relativamente bom para um aparelho desse nível, mas que você tem que fazer o seu custo-benefício para saber se ele atende às suas necessidades e se o valor se adequa ao seu bolso. Eu vou deixar o link aqui na descrição com os melhores vendedores, que tem os melhores preços e também que já manda com um carregador padrão brasileiro. Mas e aí, Guilherme, vale ou não vale a pena comprar o Redmi Note 13? Será que vale a pena comprar outro aparelho, investir mais ou pagar menos e pegar um mais simples? E a resposta é depende. Depende basicamente do seu uso e se esse aparelho se adequa ao seu uso específico no dia a dia. Então, se você é uma pessoa que precisa mais do aparelho para trocar um WhatsApp, mandar um vídeo de vez em quando, dar uma jogadinha leve de vez em quando e no geral fazer coisas mais simples, o Redmi Note 13 vai ser uma ótima opção para você, já que por pouco mais de R$1.000 você vai ter um grande armazenamento. No caso desse aqui é de 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Então você vai ter um hardware até que parrudo, né? Que vai durar bastante tempo. Você vai ter uma ótima tela, vai ter atualizações do Android. Então assim, no geral pode ser ótimo. Mas caso você se enquadre naquele público que precisa de um pouco a mais de câmera, de processamento, aí eu recomendo que você guarde uma grana, pelo menos uns R$500 a mais, e passe para um aparelho um pouco mais potente, que fica ali nos intermediários premium, né? E aí sim você vai ter filmagem em 4K, você vai ter um processamento bem superior e, consequentemente, vai ter um aparelho que se encaixa melhor no seu perfil. Então já aproveita e deixa aqui nos comentários qual aparelho que você quer que eu compre para testar com o Redmi Note 13. Então a gente pode fazer um vídeo de comparação, mostrando o desempenho de bateria, desempenho de hardware, desempenho de câmera, né? Fazendo comparações completíssimas para saber qual é o melhor. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado.
Se ficou qualquer dúvida sobre o Redmi Note 13, também deixa aqui nos comentários, porque lá no vídeo de análise completa a gente pode responder, né? E quem sabe a gente pode acabar mandando esse aparelho direto para sua casa. Então um grande abraço e tchau!